internacional na sua vida desde quando? Acho que desde sempre, né? Porque eu era um daqueles que cresceu vendo o Show do Esporte da TV Bandeirantes. E todo domingo que se preze começava com o jogo do Campeonato Italiano, né? Com o Silvio Luiz, com o Silvio Lancelotti. Então, o primeiro contato com o futebol internacional foi lá com 7, 8 anos de idade. Ser narrador tem a ver com sonho de infância. Eu costumo dizer que eu nunca quis ser astronauta, nem bombeiro, nem centroavante da seleção brasileira. Eu nunca sonhei em fazer gol na final da Copa do Mundo. Eu sempre sonhei em narrar o gol na final da Copa do Mundo. Quando eu era pequeno, eu jogava bola muito mal. Então eu era ou era o último a ser escolhido ou eu era o primeiro a ser substituído, jogando com os meus amigos. Só que eu continuava na brincadeira, narrando os jogos dos caras. Então eu me lembro assim, com 8, 9 anos eu já narrava os jogos dos meus amigos e tal, e converso com alguns deles até hoje. E os caras lembram, falam, porra, você narrava meus gols e tal, narrava meus jogos, que bom que você virou profissional e tal. Então, desde criança, eu sempre quis ser narrador. E não importa também o esporte, na verdade. Eu gosto de narrar futebol, adoro narrar futebol, mas eu gosto de esporte acima de tudo. Então, Vai, Golden State Warriors! no rádio eram Osmar, Oscar, Luiz Roberto, Amigão, depois o Silvério. E na TV, Luciano do Vale e Galvão Bueno, né? O Luciano pelo Show do Esporte, que eu já disse, que tinha não só o Campeonato Italiano no começo, mas tinha Fórmula Indy, NBA, primeira vez que eu vi a NFL foi com a Bandeirantes, tinha lutas do Maguila, enfim, era esporte o dia inteiro e eu ficava lá vidrado na frente da televisão. Alguns outros caras específicos por modalidade, Marco Antônio no vôlei, Alexandre Santos no boxe, Rui Viotti no tênis, que era muito elegante, mas Luciano e Galvão na televisão, acho que foram os caras que eu mais admirei, assim. O que é preciso ter para um cara ser narrador de esportes? Eu acho que precisa ter um pouco de dom, acho que precisa ter um pouco de talento. Vamos ver o retorno. Jacoby Jones acelera pelo meio, rasga, passa para a linha de 30, passa para a linha de 40, vai acelerar, para a linha de 40, para a linha de 30, para a linha de 20, para a linha de 10, vai para a endzone, touchdown, Baltimore Ravens! É difícil falar isso porque vai significar eu dizer que eu acho que eu sou talentoso, mas eu não sei, eu acho que é uma comunicação tão difícil, e isso não sou eu que digo, tem outras pessoas que falam que narrar é tão difícil porque é improviso, você não tem roteiro, né? Você não sabe nunca o que vai acontecer, então você está o tempo todo ali vivendo, tentando ser os olhos de quem não está vendo o jogo, no caso do rádio, por exemplo, ou tentando relatar de uma forma que acrescente alguma coisa para quem está em casa vendo pela televisão. Então, acho que tem que ter um pouco de talento para ser narrador. Amigos da ESPN Brasil, um grande abraço para você que é fã de esportes. A partir de agora você se liga com a gente nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2006. Um abraço, Everaldo, bem-vindo ao time da ESPN Brasil. E a seleção da Holanda tenta se aproveitar desse melhor momento e se manda para o ataque. Van der Vaart, boa bola na esquerda, pintou a chance da Holanda. O toque para trás, Van der Vaart, gol! A Holanda ganhou esse jogo por 2-0. Esse jogo não foi ao vivo. Eu gravei esse jogo na hora que ele estava acontecendo com o Mauro e ele foi ao ar sábado à noite, depois uma reprise no domingo à tarde. Foi minha primeira transmissão não de futebol internacional, foi minha primeira transmissão da vida aqui nos canais ESPN. Na semana seguinte eu fiz um outro jogo de eliminatória sul-americana e comecei a fazer tênis, handball e aí eu não parei mais. Quantos jogos você já fez na vida? Você que é tudo certinho, de marcar caderninho? Mas não tenho a menor ideia, mas nem desconfio. Nem desconfio. Nem desconfio. Porque também tem os jogos da época da rádio. E, enfim, eu sei que eu trabalho muito. Eu sei que eu trabalho muito, que tem evento quase todo dia, somando todos os esportes aí. Ginóbili, Danny Green, para ser o recordista. Bingo! 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 Tem um momento deste canal que me fez querer trabalhar aqui. Foi a cobertura dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, que eu estava na rádio e eu virava as madrugadas assistindo a Olimpíada, eu era meio que o plantão da Olimpíada na rádio daquele horário
maluco do fuso de Sydney. E eu me lembro do 1000 Horas Sem Dormir, que era, né, o slogan de Sydney e tal. E eu achava incrível que, como com um canal só, a TV, a ESPN Brasil, era capaz de mostrar tudo da Olimpíada. Aquela agilidade de pular da natação para o judô e depois para o vôlei, para o basquete. E eu estava acostumado só com cobertura de TV aberta. Eu nunca tinha visto aquilo. Aquilo me impressionou. Eu falei, putz, esse é um lugar que eu acho que eu me daria bem. E o slogan Informação é Nosso Esporte, ele me pegou, né? Então, quando eu vim para cá, eu botei esse slogan na cabeça. Eu falei, informação é o nosso esporte. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Canais ESPN Informação é o nosso esporte. Meus amigos dos canais ESPN, um grande abraço para você que é fã de esportes. A partir de agora estamos abrindo o jogo direto de Milão para Milan e Real Madrid. E aqui ao nosso lado tem 5 napolitanos que são cambistas e estão... Queria que você falasse a respeito dessa viagem, Geraldo. Eu tomei um susto quando o Trajano me avisou que era eu. Ele veio me perguntar na redação assim, quando é que tem jogo da NBA? Tá, NFL que dia que é? Daí eu, NBA quarta e sexta, NFL domingo e segunda. Passou, por uns 10 minutos ele volta e fala assim, você vai para Milão fazer Milan e Real Madrid. E ter a oportunidade de viajar para narrar um jogo que era só dos 2 maiores campeões da Liga dos Campeões, né? Porque na época o Real Madrid tinha 9 títulos, o Milan tinha 7. Aquele grupo era um grupo bizarro, que tinha o Ajax também com 4 títulos, então tinha 20 títulos de Liga dos Campeões naquele grupo. Acho que só porque nós não trouxemos o João Carlos Albuquerque para cá, ele rogou uma praga na gente e a chuva não parou. São 72 horas de chuva, Antero. Eu sei, mas aí ia dar excesso de bagagem, muita mala, né? Muita mala, né? Foi um momento daqueles que dá frio na barriga, né? Você fala assim, cara, será que eu vou dar conta? Será que vai dar tudo certo? Era ainda o começo, assim, acho que a ESPN ainda não tinha aquele know-how de transmissões em loco, transmissões internacionais em loco que tem hoje. Era praticamente o primeiro ano que aquilo estava sendo feito, então tinha uma super preocupação de as coisas darem certo e tal. E foi bem bacana. E qual que é a diferença do in loco e de fazer na cabine? Nesta segunda-feira, Você sente o clima do estádio, né? Por mais que hoje, por causa da tecnologia, o som também chegue bem, é outra coisa. Você consegue ver coisas que a TV não está mostrando. Então, é um cara que sai para o aquecimento, é o técnico que chama um jogador no canto para dar um recado, é uma reação da torcida mais forte a alguma coisa. É outra coisa, né? Você faz parte ali realmente do espetáculo e você... Tanto que eu geralmente, nessas situações, eu narro com um dos fones fora, para eu poder ouvir o estádio. Porque essa mania eu peguei de rádio. Porque às vezes você fica limitado ao som que você está ali no fone e tem mais coisa acontecendo perto de você. Então eu deixo o fone um pouquinho de lado para poder sentir o ambiente do que está acontecendo perto de mim. E muitas vezes ali me dá algum gancho para alguma coisa que não está aparecendo na imagem, mas que pode ser relevante para a transmissão. Nós estamos no estádio Soccer City, em Joanesburgo, a capital da Copa. Jean, escorando para o Montari. E aí calhou de ser esse Uruguai e Gana, que foi no dia da eliminação do Brasil para a Holanda. Então, eu não soube que o Brasil tinha sido eliminado, até chegar no estádio, até começar a falar com o Brasil para acertar as coisas de coordenação e tal. E aí eu soube que o Brasil tinha sido eliminado. Aí eu falei, putz, e agora? Eu vou fazer um jogo, o próximo jogo da Copa, logo depois da eliminação do Brasil. Deve estar todo mundo no Brasil com aquele clima de ressaca, né? Eliminação e tal, os caras não querem mais saber de Copa. Mas eu falei, meu primeiro jogo de Copa do Mundo no estádio. Tem uma música do Cidade Negra que fala, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E de verdade, eu nunca imaginei que na infância, sei lá, eu nunca imaginei que um filho de zelador e de doméstica, que estudou a vida inteira em escola pública, que mal conseguia pagar a faculdade, ia narrar um jogo de Copa do Mundo no estádio.
Então, naquela hora, pode ser meio egoísta isso, mas a minha felicidade por estar no estádio, por ter a oportunidade de narrar um jogo de Copa do Mundo no estádio, era muito maior do que uma eventual tristeza pela eliminação da seleção brasileira. E, pode ser o jogo da minha vida. Quantas oportunidades como essa eu vou ter de novo? Meus amigos dos canais ESPN, um grande abraço para você que é fã de esportes. Muito boa tarde para você que nos acompanha no Brasil. A partir de agora continuam no ar as emoções da Copa do Mundo FIFA 2010, que você acompanha na melhor cobertura aqui nos canais ESPN. E eu tive um parceiro de transmissão numa situação insólita, que foi o Dudu Monsanto como comentarista. O Dudu estava arrebentando naquela Copa, sabia tudo de todas as seleções. E não havia uma logística de passagem, eu acho, que permitisse que um comentarista de ofício tivesse comigo no jogo, porque acho que era o Mauro que eles iam colocar e não havia tempo hábil para o Mauro voltar de onde ele estava. E aí foi o Dudu e, putz, foi muito divertido ter dividido aquele momento com ele. E foi meu único jogo na Copa, no estádio. E foi o jogo, né? As estrelas negras brilham no céu de Joanesburgo. Meus amigos dos canais ESPN, estamos de volta direto do estádio Allianz Arena em Munique, quando o mosaico dos 68 mil torcedores do Bayern forma o distintivo do clube alemão, bem aqui na faixa central das arquibancadas, bem à frente da posição dos canais ESPN. Você está vendo aqui a imagem agora na câmera aérea, um espetáculo lindo que o torcedor do Bayern faz com a ajuda do sistema de som. Vamos curtir. Semifinal de Liga dos Campeões, né? E esse jogo, ele foi um jogo histórico porque o Cristiano Ronaldo quebrou o recorde de gols numa única edição de Liga dos Campeões. Ele tinha a oportunidade de quebrar nesse jogo e aconteceu. Então foi bacana ter registrado, ter relatado esse momento. De onde vem? O vai, bingo! O vai, as pessoas acham que é por causa do Corinthians, mas não é. Surgiu um mês antes, mais de um mês antes. Eu nem lembro direito em qual jogo, talvez tenha sido um São Paulo e Ponte Preta de Copa do Brasil, mas também não sei por quê. O fato é que marcou de um jeito no gol do Paulinho da Libertadores de 2012 contra o Vasco. Paulinho, Castanha, a grande área, vem a bola para a boca do gol, subiu Paulinho de cabeça, gol! Tem um outro palmeirense que às vezes fala assim, mas o vai é do Corinthians, não sei o quê. Mas eu não acho que é assim. E, por enquanto, eu vou manter. Quase 49 em Porto Alegre, 0-0, vale vaga nas quartas de final. Olha o lançamento para a área, saiu, Raí! E a bola tinha que terminar na mão do cara do jogo. Tinha que terminar na mão do Raiz. Ele bate para frente, apita Sandro Meirahit. A Argélia segura a Alemanha. 0-0, vamos para a prorrogação. Tocou de lado, é só fazer, Ozil. É só fazer, de volta para o Schurne. Salva bem o cara e voltou Ozil. Gol! Vai para as quartas de final, Alemanha! Vai para o Maracanã, Alemanha! Dou sorte, né, com o jogo em loco na Copa. E foi um jogo incrível, porque o goleiro da Argélia fez 20 defesas e foi um dos jogos mais difíceis da Alemanha na Copa do Mundo inteira. Na primeira fase da Copa, eu acabei fazendo jogos menores. E eu peguei esses jogos menores, para os quais eu fui escalado na primeira fase da Copa, e falei, cara, deve ter muita história boa para contar aí. Dessas seleções menores, jogadores que ninguém conhece, que pouca gente conhece. Então eu vou atrás.
fui fazer Estados Unidos e Gana, esse jogo era em Natal. E quando eu comecei a fuçar as coisas do jogo, eu lembro que eu tinha na memória alguma coisa assim da época de escola, assim, Natal, Estados Unidos, Natal, Estados Unidos. Tinha alguma relação nessa história. Eu não lembrava qual, mas eu sabia que tinha. Aí eu fui atrás e descobri que as duas maiores bases militares americanas na Segunda Guerra, fora dos Estados Unidos, ficavam em Natal. E eu decidi contar essa história em algum momento do jogo. No momento lá que os jogadores se contundiu e tal, falaram, esse jogo é em Natal, é curioso os Estados Unidos jogarem em Natal, porque existe essa relação assim entre Natal e os Estados Unidos. Terminou o jogo, aí eu desci na redação para pegar as minhas coisas, fui dar uma última checada nos e-mails antes de ir embora. E tinha um e-mail de um professor de história. Que legal que você lembrou dessa história, porque eu passei por outros canais e ninguém falou disso. E eu, como professor de história, fico feliz que você tenha feito essa alusão, porque eu abordo esse tema com os meus alunos na escola. E eu fui fazer depois Coreia do Sul e Argélia. E a Coreia do Sul tem um problema com os nomes, né? E 12 dos 23 ou eram Park, ou eram Kim, ou eram Lee. E falar os nomes inteiros dos caras completos e tal é sempre um desafio para o narrador. E eu consegui achar um lugar em que tinha acho que era um jornalista sul-coreano, pronunciando os nomes dos 23. E eu falei, eu vou tentar falar como os caras falam. E fui pro jogo. Terminou o jogo, tinha um tweet de um coreano radicado em São Paulo, alguma coisa assim. Obrigado por não assassinar o idioma do meu país. Eu vi o quanto você se esforçou para falar próximo da pronúncia dos coreanos. Então, sim, aquele cara eu ganhei. Entendeu? Então foi bacana isso. Para mim soou como o esforço vale a pena. Pontapé inicial do David Akers, recomeça o Super Bowl 47 aqui em Nova Orleans, no Superdome. Vamos ver o retorno. Jacoby Jones acelera pelo meio, rasga, passa para a linha de 30, passa para a linha de 40, vai acelerar, para a linha de 40, para a linha de 30, para a linha de 20, para a linha de 10, vai para a endzone, touchdown Baltimore Ravens! Baltimore Ravens campeão do Sul. Essa é a narração? Cada esporte eu vou acabar lembrando de uma. Tá. Tem uma que eu tenho um carinho especial, que é fora do futebol americano, que é a medalha de ouro do vôlei em 2012, em Londres, do feminino. Porque eu também, do mesmo jeito que eu não imaginava que eu estaria numa Copa do Mundo quando eu era criança, eu acho que eu não imaginava de verdade que eu ia ter chance de narrar uma medalha de ouro do Brasil em Jogos Olímpicos. Com relação ao futebol americano, eu não tinha a menor ideia que fosse se tornar a febre que se tornou, quer dizer. Eu, quando vim para cá em 2005, o Trajano me contou que o André José Adler, que era o narrador de NFL na época, ele não voltaria ao Brasil. E aí acabou que a NFL caiu para mim. E eu não imaginava que fosse ter tanta repercussão. Quer dizer, acho que ninguém imaginava que tanta gente gostasse assim de futebol americano, e o público só cresce a cada ano e tal. O Brasil é o país do futebol, mas no dia do Super Bowl o Brasil é o país do futebol americano. Pelo meio, conseguindo first down e muito mais. E arranca pela direita para a linha de 25, 20, 15, 10, 5. Vai para a endzone, é touchdown! E a gente se diverte muito, e a gente diverte as pessoas em casa. Mas eu realmente não imaginava que fosse ter a proporção que tem hoje. Se tivesse que escolher o futebol americano e o futebol internacional, dá para escolher um? Não. Na verdade, muita gente me pergunta, o que você mais gosta de narrar? É futebol americano, é basquete, é futebol, é Jogos Olímpicos? Eu não consigo nunca escolher, porque, na verdade, eu gosto de narrar. Eu gosto de estar numa cabine, transmitindo um evento, não importa qual. O bingo, eu achava que tinha que ter alguma coisa numa bola de 3. Achava boom, feio. Aí, um dia, sei lá de onde, veio o bingo. Bingo! Bingo! E a parceria com o Paulo? É engraçado porque a gente mal se fala antes das transmissões, porque a gente está tão preocupado
em se preparar para o jogo, né? Eu em estudar as minhas informações, ele em estudar as informações dele, que é uma... Embora a gente sente, às vezes, lado a lado, é um negócio silencioso, assim, cada um concentrado no seu e tal. E quando a gente vai para a cabine, não tem nada programado antes. Tem muita piada, muita brincadeira que surge na hora de improviso total. Assim, a gente não combina nada antes. Vamos falar sobre isso, vamos brincar com isso, nada. É ali na hora que aparece. Então é uma sintonia incrível mesmo. Hesburro, vencedor da primeira etapa do circuito mundial. Coloca para o Daniel Alves. Ele faz o cruzamento para o Fábregas. Quantos esportes você já narrou, assim, Se eu parar para contar, vai dar mais de 30. Quanto? Mais de 30. É? De tudo que a TV fez aqui, eu só não narrei golfe ainda. O resto de boliche, a sinuca, futebol americano, basquete, beisebol, ciclismo, natação, atletismo, judô, tênis, handebol, automobilismo, enfim, apareceu o rugby. Precisou, se me der um tempinho para estudar, eu dou um jeito de dar conta do recado. E você é um estudioso mesmo, a gente vê muito isso na redação, assim, que você busca, como que você se informa, como que você mergulha nesses esportes? Dependendo do esporte, me leva 4, 5 horas de pesquisa. Eu tento me informar sobre a situação do campeonato, a situação do jogo, a situação dos times, pesquisar curiosidades sobre os jogadores, pesquisar notícias recentes, pesquisar notícias históricas. Com relação aos outros esportes, eu acho que eu tenho a missão que eu me coloco principalmente em época de Jogos Olímpicos. Se é um esporte que não é muito conhecido, eu tenho que transmitir de um jeito que eu consiga explicar para o cara que está em casa como é que a coisa funciona, quais são as regras, como é que pontua, como é que não pontua, como é que avança, como é que não avança. Tentar realmente ser um pouco didático para atender o cara que não conhece aquele esporte, que está passando por ali porque gosta de Olimpíada. E por outro lado, para o cara que é fanático por aquele esporte, porque sempre tem, mesmo que seja, com todo respeito, o tiro com arco, eu tenho que provar para aquele cara que eu não caí de paraquedas. Que eu pesquisei, que eu me informei, que eu sei quem são os principais caras, que eu conheço os termos do esporte e que eu estou por dentro. Eu nunca vou ser um especialista em tiro com arco, nem em badminton, nem em canoagem. Mas dá para fazer bem feito e buscar esse equilíbrio entre explicar para quem não conhece e atender ao cara que é fanático, para o cara falar, pô, esse cara respeitou o meu esporte. Ele não caiu de paraquedas ali, ele sabe do que está falando. É esse equilíbrio que eu busco. Ô Everaldo, presta atenção no que eu vou te contar. Eu estava num bar lá em Montes Claros, cidade no norte de Minas Gerais. Era uma quarta-feira à noite e tinha a televisão no bar, jogavam São Paulo e Atlético Mineiro pela Libertadores, eu acho. Nisso acabou o jogo, o Atlético venceu, aí levantou de uma outra mesa lá um grandão loiro de camisa do Atlético e veio, pô, você trabalha na ESPN? Trabalho. Você conhece o Everaldo Marques? Claro que eu conheço, trabalho com ele. Pois é, sabe que eu passei a gostar de beisebol e futebol americano por causa dele? Porque a narração dele, ele vai explicando como é que é o jogo. Aí eu passei a entender e passei a gostar disso aí. Tudo por causa de você, Everaldo. Shane Vereen é o running back. Recua o Tom Brady. O pocket fecha, vem o passe, touchdown, Julian Edelman! Touchdown, New England Patriots! Tom Brady bota o ataque dos Patriots nas costas e carrega o time para virar o jogo a 2 minutos do final do Super Bowl. Mas a história do futebol americano na TV brasileira começou muito antes do Paulo Antunes e eu. Eu não sei muito o que falar nessas horas, porque assim, eu me divirto trabalhando. Eu sou um privilegiado de poder trabalhar com aquilo que sonhava quando era criança, ganhar dinheiro para isso, poder viver disso. Então, eu me divirto. Basicamente, eu me divirto muito fazendo o que eu faço, gosto muito de fazer o que eu faço. Espero continuar fazendo por muito tempo ainda.
E acho engraçado quando as pessoas vêm me abordar, dizendo que são fãs do meu trabalho. Então eu fico feliz, mas pra mim é tão mais simples que isso, sabe? É a minha brincadeira de criança que continua rolando aos 37 anos de idade e que é a minha profissão.